nome é Marcos Ricardo Maiocchi, eu formei pela 25ª turma da Santa Casa em 1992 e eu vou começar contando um pouquinho da minha história antes de entrar na faculdade. Eu nasci e me criei no bairro do Jaçanã, zona norte de São Paulo, e sempre fui muito bairrista, assim, né? Nunca saí, não tive muitas oportunidades de sair fora do Jaçanã, até entrar no terceiro colegial da faculdade, do ensino médio, quando a gente foi estudar numa escola que ficava num outro bairro, que eu tinha que pegar um ônibus para chegar. E quando cheguei nessa escola, era uma escola muito diferente, porque era uma escola que juntava gente de outros lugares, assim, e isso começou a fazer com que eu começasse a ter uma visão um pouquinho mais do que era a cidade de São Paulo, do que era viver fora do Jaçanã, fora do meu bairro ali. Quando chegou em março do terceiro ano colegial, alguns colegas começaram a se inscrever no cursinho para fazer vestibular. E eu falei, puxa vida, tem vestibular esse ano, tem que fazer alguma coisa, eu não tinha ideia exata do que fazer, conversei com a minha mãe, falei que o pessoal estava indo fazer a matrícula no cursinho, daí ela falou, não, vai você também fazer a matrícula no cursinho, eu estudava num colégio público, Albino César no Tucuruvi, alguns colegas, com certeza da época, vão lembrar, um colégio relativamente conhecido lá na região. E a minha mãe falou, não, vai fazer o cursinho e tal, e eu entrei no cursinho junto com aquela turma, e então o que eu fazia? Eu ia para o colégio de manhã, pegava o ônibus, ia para o cursinho à tarde e depois esticava no período da noite, que a gente tinha bastante aula à noite também, e era uma escola pública, era uma escola até conceituada na época, assim, dentre as escolas públicas, mas com certeza ela não oferecia tudo que era necessário para passar no vestibular, então o cursinho era realmente uma etapa importante, sem isso eu não teria conseguido passar no vestibular, com certeza. O que aconteceu foi que, quando foi chegando perto do vestibular, todo ano a gente tinha uma greve, quem estudou na escola pública naquela época lembra. Chegava em setembro, tinha uma greve de professor, e aquele ano a greve foi cumprida, demorou, nós ficamos de agosto, final de agosto, começo de setembro, até começo de dezembro, sem aula. Então eu ia para o cursinho de manhã e voltava para o cursinho à noite, né? Foi aí que eu comecei a engordar, comecei a comer fora de casa, comer sanduíche, comer porcaria. Até então era magrinho. E no final do ano eu tinha que fazer uma escolha para fazer o vestibular e eu era muito chucro, assim, eu era muito provinciano, assim, muito bairrista, eu não tinha noção das coisas. Então, se dependesse de mim, se meus pais largassem na minha mão, eu ia fazer uma faculdade do que eu conhecia. O que eu conhecia? As matérias que tinha na escola, matemática, geografia, assim. Eu era muito bom de história, gostava muito de história, provavelmente eu ia ter feito uma faculdade dessa. Mas minha mãe insistiu muito comigo, meu pai também, me dando uma força. Essa é uma faculdade que você pode fazer numa outra época da sua vida, se você quiser, mas agora você tem uma oportunidade de tentar alguma coisa diferente, tal, não sei o quê, blá, blá. Eles me sugeriram que fizesse a faculdade de medicina e eu não fazia a menor ideia do que era ser médico, eu não fazia a menor ideia do que era uma faculdade de medicina. Nada. Assim, completamente chucro, para usar o termo corrente. E o que aconteceu? Eu entrei, vou contar essa história. Eu tinha uma paquera que ela achava que tinha ido bem. O vestibular da Santa Casa era separado do vestibular das outras faculdades, era uma prova à parte. Foi o último ano, as outras turmas que vieram depois da minha turma, todas entraram pela FUVEST. A minha turma foi a última turma que entrou com o vestibular à parte. E daí saíam os 100 primeiros colocados no jornal, e depois eles afixavam naquela casinha que tem na entrada ali da Cesário Mota, tem uma casinha de estacionamento, e ficavam afixados ali, do 101 até o 500, alguma coisa assim. E essa menina que eu estava paquerando, ela ia viajar e falou, você não quer ir lá dar uma olhada? Acho que foi bem na prova, tal, não sei o quê. E eu fui lá ver, né? De graça, assim. Falei, não, tá bom, pode deixar, vou lá ver com você. Fui lá procurar o nome dela, não achei o nome dela e achei o meu, 200 e qualquer coisa, 250, por aí. Aí falei, poxa, quase, né? Chegou perto, né? Aí voltei para casa, liguei para a menina, avisei para ela que ela não tinha entrado, infelizmente, que a gente podia fazer cursinho no outro ano junto e tal. Daí falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso, aquilo, eu cheguei perto, né? Ela falou, mas eles chamaram até que número já, né? Porque as chamadas iam sendo divulgadas, eles chamaram até 200 e pouquinho, e eu sou 200 e tantinho. Ela falou, pô, chegou perto mesmo? Eu falei, cheguei perto mesmo. E quando que sai a próxima chamada? E o Tchongo-Mongo aqui, eu não sei quando que é a próxima chamada. Pô, como você não sabe? Você não foi lá? Eu fui lá, mas não tinha nada escrito lá. Não, liga lá, você tem o telefone? Tenho.
Aí, nesse dia, a gente estava no comércio do meu pai, e na época a gente não tinha telefone lá, então eu fui no vizinho lá, pedi para usar o telefone, liguei na faculdade, quem atendeu foi a Luciene, acho que as pessoas devem lembrar dela, eu acho que ela não deve trabalhar mais aqui, faz bastante tempo isso. E a Luciene era secretária, e eu falei para ela, isso aqui, contei toda a história para ela, e ela falou assim, olha, então você já entrou. Eu falei assim, já entrei? Mas falta um pouco ainda, né? Quando que sai a próxima chamada? Ela falou, não, a chamada sai todo dia a 1 hora, né? Agora já passou da 1 hora e o seu número está chamado, você tem que vir fazer a matrícula amanhã, senão você perde a faculdade. Eu falei, sério? Eu falei, sério. E voltei, contei para minha mãe, saímos desesperados, pegando todos os documentos, todas as coisas que tinha, faz xerox, vai no cartório, para providenciar todos os documentos. E daí no outro dia estava eu lá fazendo a matrícula lá, cortando meu cabelo, voltei tarde para casa, foi aquela festa legal. E foi assim que eu entrei nessa da casa. Foi Se minha mãe não tivesse falado para eu ligar, naquele dia eu estaria fazendo faculdade de História. No outro. E daí entrei na Santa Casa. Para mim foi um choque de realidade, assim. Como eu disse, eu era muito provinciano, eu não saía do meu lugar, assim. Eu conhecia aquelas pessoas que tinham um padrão sociocultural e financeiro iguais aos meus, né? E foi um choque muito grande, né? Entrar na Santa Casa, tinha gente de tudo quanto é tipo, de padrão sociocultural, econômico, etc. E foi excelente, foi um negócio assim fantástico, eu cresci muito como indivíduo, assim. A faculdade é um negócio que é assustador, assim, é assustador como a gente, eu falo a gente, porque eu tenho certeza que eu estou falando por muita gente. Você cria uma identificação com o lugar que eu acho pouco provável que outras pessoas tenham em outros lugares. A coisa entra no sangue, assim, é que nem o hino, ficar cravado a ferro assim no coração da gente. É um negócio que simplesmente não desaparece. E cresce. E conforme o tempo passa, você se identifica mais. E eu tive a oportunidade de passar por esse processo. E assim, foi um negócio excelente. Eu lembro até hoje, o dia que eu me despedi da Santa Casa, como foi difícil, como foi duro, assim. Deve ter sido tipo um parto, assim, eu não lembro do meu parto quando eu nasci, mas deve ter sido uma coisa semelhante. Foi assim uma coisa, foi duro, foi difícil. Imaginar que não ia mais voltar ali. Hoje eu estava vim para cá de metrô, só de subir a rampa do metrô ali da Santa Cecília, eu falei, nossa senhora, eu voltei no tempo, assim, uns 40 anos quase, né? 30 e tantos anos. E é marcante, assim, é impressionante como as coisas acontecem, assim. Tem briga, nossa, tem de tudo, né? Imagina 100 pessoas estudando junto, com professores, um você gosta, outro você não gosta, tem outras turmas, tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta. Tem de tudo. É um desenvolvimento, assim, como pessoa muito grande, assim, para mim foi. Eu era muito pequeno, assim, a minha visão de mundo, ela não passava ali do Jaçanã, entendeu? Em 6 anos, assim, a coisa cresceu enormemente. Eu fiz de tudo aqui na faculdade. Competição de calouro, eu fiz de tudo. Handebol, futebol, vôlei. Basquete eu não era bom, não jogava basquete. Não sabia, eu acho que eu não era muito alto. No jogo que eu nunca entendi, você encosta no cara é falta, o cara encosta em você não é falta, eu não consegui entender esse jogo. Aí eu me encontrei no rugby, que a gente tinha um colega, Fernando Espanholo, faleceu recentemente, um amigão, e ele tinha muita vivência de rugby na época, e ele resolveu montar um time de rugby na Santa Casa. E eu fui um dos primeiros a encampar, né, o Fernando, o Guido, eles eram da 24ª turma, os dois eram um ano na minha frente, eram 2 caras que jogavam bastante rugby. Tinha outras pessoas também, mas que não tinham tanto a ver. Quem encampou mesmo o time foi o Fernando, querido Maguila, e o Guido. E em torno deles a gente foi se juntando, eles foram ensinando, foram aprendendo. Eu não sei se hoje ainda tem, mas quando eu saí da faculdade a gente ainda tinha um time de rugby.
Durante a faculdade, eu não me lembro de ter feito trabalho científico assim publicado. Eu realmente não me lembro. A gente fez alguns, acho que no estágio do pronto-socorro, a gente tinha que fazer um trabalho, apresentar alguma coisa. Se eu não me engano, eu fiz um trabalho sobre choque séptico, o uso de corticoide no choque séptico. Era uma coisa que na época não se usava, ou estava se começando a estudar. E o que eu me lembro assim na faculdade foi isso. Depois na residência, né? Na residência a gente tinha um trabalho que a gente apresentou, foi publicado, junto com outros colegas, a orientação da doutora Patrícia Fux, orientou a gente nesse trabalho de... Hoje em dia ele chama de TCC, né? Na época a gente não chamava isso, a gente tinha que apresentar um trabalho para poder fazer a prova da SBOT, depois acabou sendo publicado na RBO, de tríplice artrodese do pé em paralisia cerebral. Foi esse trabalho que a gente fez. E depois, como eu fiquei no grupo de trauma, depois de acabar a residência, eu ainda fiz mais alguns outros trabalhos, né? Professor da artrose de úmero, teve mais um outro que agora eu não me lembro o que foi, todos os dois também publicados na RBO. E depois que eu saí da Santa Casa, do ponto de vista de publicação, assim, eu não produzi mais nada. Falando assim com relação a diferenças, assim, a minha turma, a gente tinha, como eu disse, o trote naquela época era uma coisa diferente do que é hoje, eu imagino. Eu acho que dificilmente hoje seriam aceitas as brincadeiras que a gente fazia no trote. Era uma coisa muito mais invasiva, muito mais agressiva em certos momentos. E a gente tinha uma dupla de trote na turma, que era eu e o Jarbas. Então era o Jarbas, que era negro, e eu, branquelo aqui. Então, o pessoal via a gente aparecendo no corredor, só via calouro fugindo para tudo quanto era lado. Mas assim, eu fiz muitos amigos, assim, apesar dessa questão do trote aí, que o pessoal brincava com a gente, que a gente era muito, muito severo, que eu tenha ficado sabendo, eu nunca criei nenhuma inimizade por causa do trote, não. Pelo contrário, eu acho que todas as pessoas em quem eu dei trote, depois eu tive um excelente relacionamento, assim, durante a faculdade. Nunca me senti assustado, nunca tive medo, nunca tive receio de nada. O que acontecia é que era muito desafiador. A gente começou o ano na bioquímica, que era uma matéria difícil, assim, intelectualmente falando, para mim, pelo menos foi, e para a maioria da turma também. E acho até que os professores contribuíam um pouco nisso, porque eles faziam questão de dar um choque de realidade. Por isso que acabou a brincadeira, agora todo mundo aqui vai ser médico, né, tal, aquele negócio. Então, assim, acho que os professores até contribuíam nisso, todo mundo tirou nota ruim na primeira prova, todo mundo, foi aquele negócio assim. Mas assim, eu não me senti amedrontado, não. Pelo contrário, eu me senti muito estimulado. A crescer e aprender as coisas todas. Por mais difícil que tenha sido, até hoje, bioquímica é uma coisa que, quando eu tenho a oportunidade de aprender alguma coisa, eu gosto de aprender, porque eu acho que a base, assim, bioquímica e fisiologia e anatomia são a base de tudo, e eu gosto muito de aprender sobre isso até hoje. Até hoje eu fiz uma pós-graduação recentemente para me atualizar, porque realmente os conceitos de fisiologia mudaram muito, então é uma coisa que eu tenho estudado assim até hoje, eu gostei bastante. A Santa Casa, a instituição, assim, a Irmandade, o hospital, essas coisas, apesar de ser imponentes, eles são muito acolhedores no ambiente, a gente se sente muito acolhido, assim, não é uma coisa... Apesar do trote nas primeiras semanas, que acho que deve ter mudado um pouco isso, né? O trote na época era um trote mais agressivo. Apesar do trote, né, passava aqueles primeiros 2, 3 meses, assim, você não tinha mais essa sensação de insegurança, assim, não tinha mesmo. Era uma coisa bem acolhedora, assim. É aquilo que eu falei, a gente se identificava muito. A gente se identifica até hoje muito. Minha turma até hoje é uma turma unida, a gente se encontra regularmente, temos encontro, inclusive me caçaram aqui no encontro de turma, né, para vir fazer entrevista. Foi isso. Quando eu estava durante a faculdade, assim, quando eu entrei na faculdade, eu era muito chucro, né, não tinha ideia de nada, a única coisa que eu conhecia de medicina era pediatria, clínica, e achava que ia fazer pediatria, né?
Comecei a faculdade, começamos as carreiras clínicas lá, segundo ano, terceiro ano, comecei a aprender alguma coisa. E daí me encantei pela psiquiatria, achei que ia ser psiquiatra. Aí, terceiro, quarto ano, a gente começou a fazer algumas coisas no pronto-socorro, e principalmente ginecologia, a gente tinha um estágio de ginecologia, e eu achei a ginecologia legal, bem legal, daí achei que ia ser ginecologista. Aí, quando chegou lá no quinto ano, eu passei na cirurgia, eu falei, puta, acho que eu vou ser cirurgião. É um negócio bem bacana, assim, que eu gostava. Eu estava na dúvida se ia ser cirurgião, se ia fazer cirurgia geral, ou se ia fazer neurocirurgia, que é um outro negócio que eu achei legal, bacana também. Bem interessante. Mas daí acabou o quinto ano, eu comecei o sexto ano, eu falei cirurgia, neuro, ginecologia, não, eu acho que ginecologia é melhor. Aí estava crente que eu ia fazer ginecologia, daí meados do sexto ano, não lembro exatamente que mês, passei na ortopedia. E aí foi assim meio que amor à primeira vista, assim, né? Foi como se eu sempre soubesse que era para ter feito ortopedia, né? Eu esqueci tudo, todas as outras fases, e a coisa ficou como ortopedia mesmo, e acabei fazendo ortopedia. Era uma coisa muito desafiante na época, eu não sei como é que é hoje, mas na época era um desafio muito grande. A residência de ortopedia era uma residência muito difícil, muito concorrida, muito puxada, tinha várias coisas, mas era, sem dúvida alguma, uma formação excelente. Até hoje eu colho os frutos de ter feito a residência aqui no pavilhão. E aquilo que eu falei antes, né, o dia que eu resolvi sair, né, eu não fui saído, eu saí. O dia que eu resolvi sair foi assim, foi difícil, foi difícil. Até hoje eu lembro a dificuldade que foi de achar, assim, de me imaginar não tendo mais que vir para a Santa Casa todo dia. Era foi uma coisa bem complicada, mas foi uma fase também. Hoje já tem 22 anos que eu saí da Santa Casa e eu volto aqui com muita alegria sempre. Geralmente tenho a oportunidade de encontrar alguém conhecido e conversar e falar. Mas é a vida, né? A gente vai mudando de fase, né? Vai se adaptando. Na minha vida, foi me ensinar, não que eu não soubesse, mas assim, foi reforçar a ideia de que médicos cuidam de seres humanos, independente do problema que eles estejam enfrentando, independente de qualquer tipo de diferença que eles possam ter com você ou com outras pessoas, eles são seres humanos. E assim, isso é uma coisa que desde muito cedo a gente carrega na faculdade, tratar as pessoas com dignidade, né? Dignidade de ser humano, tratar as pessoas como semelhantes seus, e com o respeito que tem que ter uma pessoa que está sofrendo, e com a responsabilidade que você tem que ter de uma pessoa que tem a capacidade de eventualmente ajudar. Independente de qual seja o problema, independente de qual seja a sua competência, você sempre vai ter a possibilidade de fazer alguma coisa pelo bem daquela pessoa, se você tiver respeito e dedicação, dedicar a sua atenção, se colocar na posição de quem está querendo ajudar aquela pessoa. Então, isso é uma coisa que todo mundo tem essa noção, eu acredito, né, que a maioria das pessoas tem essa, ninguém sai de casa sem essa noção, mas eu acho que isso é uma coisa que se reforçou para mim quando eu estava estudando e aprendendo, e adquiriu novas facetas, né? Eu comecei a ver essa questão da humanidade de uma maneira mais abrangente. Eu acho que isso é uma coisa que afetou a todos. Acho que isso não foi uma coisa só minha. Quando eu converso com os meus amigos, todos eles falam, né, sobre isso. É uma coisa que é comum a várias pessoas, e é comum às pessoas que não são da Santa Casa. Elas reconhecem isso na gente. Para trabalhar no hospital que eu trabalho hoje a maior parte do tempo, o diretor clínico de lá é um bom médico, é um médico já mais velho do que eu. Eu fui trabalhar lá há 22 anos atrás, quase 23, vou fazer 23 agora em março, eu estou trabalhando lá. E eu lembro dele falar, você é da Santa Casa? Eu falei, sou da Santa Casa. Então você vai dar certo aqui. A gente gosta de gente que é formada lá. E tanto que lá tem vários colegas
formados na Santa Casa, e eles têm essa visão, eles reconhecem na gente esse tipo de coisa e a maioria das pessoas, a maioria das instituições gostam disso. Bom, quando eu saí daqui da Santa Casa, eu fui convidado por um outro aluno aqui, o Arnaldo, da 9ª turma. Ele já estava em Guarulhos já fazia muitos anos, eu fui para lá no ano 2000, o Arnaldo já estava lá desde 80, quer dizer, já fazia 20 anos que ele estava lá. Aí o serviço que ele estava passando por algumas reestruturações, ele estava precisando de gente e acabaram indicando meu nome para ele, a gente conversou e acabamos fazendo negócio, eu fui trabalhar com ele lá. Estamos lá até hoje. Eu estou lá há 22, quase 23 e ele está quase 43, trabalhando lá. E o hospital passou por várias mudanças desde que a gente está lá, mas a gente continua firme, continua trabalhando, a gente toca uma parte do serviço, nós já tivemos uma parte maior, mas hoje até acho que a gente não tem mais nem vigor físico para tocar tudo que a gente já tocou lá, né, em termos de serviço. E eu continuo me dedicando ao trauma, eu fiz ortopedia porque eu gostava de trauma e continuo gostando, é o que eu faço até hoje. Mas de uns 2 anos para cá, eu comecei a repensar algumas coisas. A primeira coisa é que, assim, como traumatologista, a gente é vinculado a um hospital, a um serviço. A gente não tem consultório de traumatologia, ninguém quebra a perna e vai te procurar no consultório, só vai no pronto-socorro. Então, a característica da minha profissão é atuar em hospital, é ter porta de pronto-socorro, centro cirúrgico, paciente internado e fazer o pós-operatório do paciente que opera. É isso que a gente faz, basicamente. E como você fica dependente do hospital, né? Hoje faz 23 anos que eu estou lá, eu considero uma posição relativamente estável, né? Eu não me sinto ameaçado e não me vejo ameaçado, mas eu sei que o hospital é uma empresa que tem as coisas dela, pode ser vendida, pode ser comprada, pode falir, enfim, né? E eu tô lá, ou vou ser vendido, ou vou ser comprado, ou vou ser falido junto. Então eu comecei a pensar em alguma coisa diferente, até porque, assim, eu tô com 54 hoje, daqui a mais 10 anos eu vou estar com 64. Eu não sei se daqui a 10 anos ainda vou estar com energia suficiente, né, para operar fêmur, fazer tração, bater aço, fazer essas coisas assim. Eu realmente tenho dado uma repensada nisso e com base nisso eu acabei, como eu falei, eu sempre gostei de fisiologia, bioquímica, essas ciências básicas, né? Eu acabei indo estudar um pouco, fazendo um curso de longevidade, estudar um pouco sobre envelhecimento, sobre as pausas hormonais, as deficiências nutricionais, as coisas que podem melhorar a longevidade das pessoas. Eu estudei, concluí a pós agora, final desse ano. E eu estou tomando coragem aí para, quem sabe, abrir um consultório, para começar a ter uma vida independente de hospital, né, nessa área aí. Talvez, não pretendo abandonar a traumatologia, acho que enquanto eu tiver condição física eu vou continuar fazendo, mas eu também pretendo investir um pouco mais nessa outra área da medicina. Que quando eu comecei a pensar, né, eu falei que fui fazer esse curso de longevidade aí para aprender alguma coisa mais, para me atualizar, né, fisiologia, bioquímica, essas coisas. O que eu estava pensando antes, falou, daqui a 10 anos eu quero... Eu estava projetando que daqui a 10 anos eu não ia ter mais o mesmo pique, que eu não ia conseguir mais ter a mesma intensidade de fazer as coisas. A mulher tem a menopausa, né, que é um ponto preciso na vida dela, né, e faz é relativamente comum na história das mulheres, depois da menopausa, ela virar uma chave, dar uma guinada na vida dela. A gente, homem, não tem esse negócio, a coisa vai acontecendo devagarzinho, né, a gente não sabe quando a gente entrou na andropausa ou não, é um processo que não tem você não tem um ponto assim, né. E eu estava antecipando, daqui a 10 anos eu vou estar menopausado, vou estar na minha menopausa, não vou querer mais ficar fazendo trauma e tal. E uma das coisas que eu pensei foi isso, foi aquilo que quando eu conversei com os meus pais, eles falaram, você é faculdade de história, você pode fazer outra fase da vida? Uma das possibilidades, uma das coisas que eu pensei para mim foi isso, fazer uma faculdade de história e ser professor de história, intervir na vida das pessoas de uma outra maneira. Isso passou pela minha cabeça, mas
medicina é um negocinho assim, esquisito, assim, sabe? É um vírus que entra na sua cabeça. É difícil você tirar esse negócio, é difícil. Ele fica ali quietinho, quietinho, você até pensa, né, que você curou, mas quando você vai fazer um projeto novo, ele está lá. Eu acabei fazendo esse outro, essa outra opção. Mas eu considerei seriamente em fazer isso aí agora ou daqui a algum tempo. Acho que a primeira coisa é agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade de contribuir com a história da faculdade. Acho que a gente, com o passar dos anos, se você não cuida da sua história, você acaba esquecendo dela, você acaba perdendo uma parte, né, dessa história. E acho que isso que vocês estão fazendo aqui, de colher depoimentos, é uma coisa que... é uma história que pode ser construída. Qualquer pessoa que pegar esse conteúdo daqui a 10, 15, 20, 30, 100 anos, né, quando a medicina for ensinada de outra maneira, quando for aprendida através de software, quando tiver robô fazendo tudo, os caras falam que esses mané faziam, né? É que nem a gente olha para trás hoje, né, e vê os caras dissecando aquele laboratório lá, aquele monte de gente olhando ali, o cara puxando o tendãozinho, né? Eles vão olhar para a gente com essa mesma estranheza, assim. Mas a construção da história, ela é importante, e é importante que alguém cuide disso, é importante que alguém faça isso, e eu fico muito feliz que a faculdade tenha tomado cuidado de fazer isso. E construir essa história de uma maneira pessoal, não de uma maneira institucional, é bem legal essa ideia. Eu já vi alguns depoimentos de outros amigos aqui para vocês, e é interessante, né, como a coisa é pessoal, né? Cada ano entram 100, não sei se hoje ainda é isso, mas na nossa época cada ano entravam 100, e eram 100 faculdades. A história de cada um é a história de cada um. É uma coisa muito bacana isso que vocês estão fazendo aqui, e acho que se um dia alguém se dispor a estudar isso daqui, vai conseguir fazer uma coisa bem interessante. Então, a primeira coisa é parabenizar vocês e agradecer vocês por esse trabalho, acho que é muito legal. Segunda coisa, eu acho que é agradecer aos meus pais. Eu não teria tido as experiências que eu tive, eu não teria tido a vida que eu tive, eu não teria feito nada se não fosse por eles, assim. Então, assim, isso é fundamental. Eu sou muito grato a eles por tudo que eles fizeram. Eu não tive grande problema, assim, com meus pais. Eu vejo, né, tem gente que briga com os pais, tem problema. Eu nunca reclamei nada dos meus pais, eu sempre fui muito grato a eles, porque eu sei que eles sempre fizeram o melhor, e se alguma vez eles me decepcionaram, me desapontaram alguma coisa, com certeza eles estavam buscando o melhor. Então, assim, eu acho que é fundamental a gratidão para os meus pais, isso é fundamental. A minha família, é fundamental agradecer, porque, assim, a vida assume uma cor diferente, ela assume uma característica diferente quando você começa a ter a responsabilidade das coisas, né? Então, ter responsabilidade de ter uma casa, de cuidar de uma casa, de cuidar de dividir as coisas com uma outra pessoa, né? No caso, com a minha esposa, e de cuidar de outras vidas, botar outras vidas no mundo, e tentar conciliar tudo isso é uma oportunidade de crescimento. Eu acho que, se não fosse a melhor, eu acho que a humanidade já teria descoberto outra e teria outra. Mas eu ainda acho que ter uma família é a melhor possibilidade que uma pessoa tem de crescer como pessoa, individualmente, assim. Eu acredito que existe um criador de tudo, eu acredito que esse criador dá todas as potencialidades para a gente, e a gente pode aproveitar ou não. Quando a gente acha que está aproveitando, a gente está crescendo. Quando a gente acha que a gente não está aproveitando, a gente também está aprendendo. Então, o sistema dele é perfeito. Eu acho que no universo não existe caos, no universo tudo é ordem. A gente pode não ser capaz de perceber a ordem, e isso acontece muito, nós realmente temos uma capacidade de compreensão limitada, mas quando você olha assim, quanto maior a sua capacidade, né, que você tem de enxergar as coisas, você percebe que não tem caos, não tem desordem, tudo é ordenado. É você que está olhando de uma maneira
equivocada as coisas. Então, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus também por tudo que Ele me deu, por todas as oportunidades. E a medicina é, sem dúvida alguma, para mim hoje, e a faculdade proporcionou isso para mim, a capacidade de ser um ser humano melhor, mais crescido, mais evoluído e com capacidade de ajudar os outros, que é uma coisa que nem todo mundo tem essa oportunidade. E a gente tem essa oportunidade várias vezes por dia, eu sou muito grato por isso.